Olá, sejam todos bem-vindos. Como vocês podem reparar, a minha boca não está sincronizada com o meu vídeo aí, tá? É que na verdade eu estou gravando aqui o áudio depois. Eu deixei o áudio do vídeo mudo porque ficou muito ruim por dois motivos. É que eu estava usando o microfone do fone que eu tenho, que é muito ruim, e eu estava fazendo isso porque os vizinhos estavam fazendo muito barulho. Então o áudio ficou péssimo, não está dando para entender direito, então eu estou tendo que gravar aqui o áudio por cima do vídeo, tá? Nesse vídeo a gente vai começar um curso novo de Sonic Pi, tá? Que é um ambiente de programação sônica. Na verdade, o nome do curso é Música e Programação, que é um nome mais fácil de entender e que todo mundo vai saber do que se trata. Mas nesse curso a gente vai aprender a lidar, vai aprender a usar esse ambiente de programação Sonic Pi, que é um programa que foi criado por um britânico chamado Sam Aaron, tá? E ele é super bacana. E ele é construído, a linguagem dele é construída em cima da linguagem de programação Ruby. Então vamos dar uma olhada aqui como fazer o download, ó. Esse aqui é o site do Sonic Pi, tá? sonicpi.net, somente isso. Você também pode pesquisar no seu mecanismo de busca que você está acostumado a usar, seja o Google, seja outro. Ou você pode digitar o endereço sonic-pi.net, certo? O pi, na verdade, é pi, que significa o pi da matemática mesmo. Como vocês podem ver aqui, o logo do programa é um pi sônico, realmente, é um pi emitindo som. E aqui no site tem falando um pouco sobre, tem apresentando um pouco o programa, né? Tem algumas frases aqui bem bacanas, né? Bem-vindo ao futuro da música. O Sonic Pi é uma ferramenta de performance e criação musical baseada em códigos, baseada em programação. Simples o suficiente para aulas de música e computação, poderoso o suficiente para músicos profissionais e livre para baixar, livre para fazer o download e com um tutorial amigável, o que é tudo verdade que está sendo afirmado aqui, tá? Dentro do programa, ele já vem com um tutorial bem bacana, que vocês podem inclusive estar estudando aí de forma paralela a essas aulas aqui do curso. Então é basicamente isso. Muito barulho dos vizinhos aqui ainda, tá? Mas eu espero que esse áudio fique melhor do que o original, que pelo menos que dê para entender tudo que eu estou falando. Então é isso, eu vou mostrar tanto como se fazer o download no Windows, tá? E no final do vídeo vamos mostrar também como fazer esse download, essa instalação também no Ubuntu e no Linux Mint, tá? No Linux Ubuntu e no Mint, que é uma distro que é uma variação, foi construída em cima do Ubuntu, tá? Então aqui agora eu estou mostrando como pesquisar no mecanismo de pesquisa que você está acostumado a usar. Pode ser o Google, no caso aqui eu estou usando o DuckDuckGo. Só digita Sonic espaço Pi, Sonic Pi, e aí vai ser, para ser o primeiro resultado aqui da busca, é para ser o site, é para ser a homepage, né? Como a gente falava antigamente, né? Que ninguém mais fala assim no Brasil, quase ninguém. É para ser o sítio, vou falar em português, é para ser o sítio do Sonic Pi, certo? Que é esse aqui que eu já estou mostrando. Agora eu estou falando aqui do logo, provavelmente, né? O mouse aqui está acompanhando o logo, que eu já falei, que é um pi sônico, emitindo som. E vai ser um programa muito bacana. Eu queria explicar também a questão de dificuldade, né? A dificuldade de usar o programa. Para quem nunca teve nenhuma experiência com nenhuma linguagem de programação, não precisa se assustar muito, tá? Na verdade, a gente vai começar num ritmo bem lento, para todo mundo ir acompanhando. E linguagem de programação não é difícil por natureza, porque depende do que você vai fazer, certo? Depende do que exatamente você vai fazer. É como a linguagem falada ou escrita. Quando você conversa sobre um assunto simples, um assunto fácil, é fácil conversar sobre um assunto fácil, né?
Mas um assunto difícil, um assunto complexo que você desconhece, vai ser difícil você conseguir entrar nessa conversa. Você participar de uma conversa, por exemplo, de um assunto acadêmico que você nunca estudou, que não detém conhecimento. Pois qualquer linguagem de programação também funciona da mesma forma, tá? É fácil escrever algo fácil e é difícil escrever algo difícil, algo complexo. Então, voltando aqui para o site, tem mais algumas coisas aqui escritas. Aprenda a programar criativamente através da composição ou da performance musical em uma gama incrível de estilos, do jazz ao clássico até o grime e o EDM. Então, na verdade, você vai poder fazer qualquer tipo de música. É claro que, como qualquer outra plataforma, qualquer outro ambiente de composição musical, cada um é específico, é melhor para determinada coisa, tá? Aqui eu estou mostrando, acabei de mostrar aqui que se você tiver no Windows, você clica ali no botão do Windows e ele vai redirecionar para essa página. Onde mostra duas opções de download para baixar. A versão aqui na direita é o instalador mesmo, tá? Para você instalar realmente no seu programa, e na esquerda a versão portátil do aplicativo, tá? Que você não vai precisar instalar. Qual que você vai baixar? Depende. Se você estiver usando um computador pessoal e o seu usuário for administrador, então você vai poder baixar realmente um instalador e instalar no seu sistema operacional o programa do Sonic Pi, tá? Se você não estiver no seu computador, ou se você não tem os privilégios de administrador, se você estiver, por exemplo, usando o computador da biblioteca de algum lugar, ou do laboratório da escola, onde provavelmente é bloqueado a instalação de aplicativos, de programas, então você vai usar então essa versão portátil que está na esquerda, tá? Que você não vai precisar instalar. Você só precisa baixar e descompactar o arquivo, que vai ser um arquivo .zip. Você descompacta e depois é só dar um clique duplo no arquivo executável, tá? Já aqui na opção da direita, se você clicar aqui, você vai poder salvar o arquivo, tá? Onde você quiser. E aí, depois que terminar o download, eu vou deixar o download acontecendo aqui, enquanto a gente vai conversando sobre alguns assuntos. Mas o download vai demorar um pouco, tá? Então, cliquei aqui para fazer o download. E daqui a pouco a gente vai voltar então para terminar essa instalação, tá? Porque na verdade eu já tenho o programa instalado aqui, mas eu vou emular aqui uma instalação, vou fingir que vou fazer a instalação novamente. Mas a instalação é muito simples, é como uma instalação de qualquer outro programa no Windows, tá? Todo mundo já sabe, creio que todo mundo sabe instalar um programa no Windows, porque é bastante simples. No Linux talvez seja um pouco mais complexo, que a gente vai abordar ao final do vídeo, certo? Bom, então enquanto vai sendo feito esse download do instalador, para a gente poder dar uma olhada na instalação do programa, a gente vai conversar um pouco sobre o próprio ambiente em si, tá? Que é um ambiente de programação através de linguagem de programação realmente, tá? É uma linguagem escrita. Eu estou aqui abrindo agora o Sonic Pi. Essa é a tela de carregamento, tá? É a tela de loading, ou loading, depende da pronúncia que você está acostumado. E aqui tem falando, criado por Sam Aaron, e tem 3 palavras, né? Programar, o código, né? Traduzindo mais literalmente. Música e ao vivo. É porque, na verdade, é um ambiente de programação ao vivo. Que depois a gente vai explorar o que significa, o que ele quer dizer exatamente com esse ao vivo. Eu prefiro o termo em tempo real, tá? Faz mais sentido para mim do que ao vivo. Mas o que ele quer dizer com esse ao vivo é que, na verdade, você vai poder estar programando ao vivo em tempo real para fazer, por exemplo, uma performance ao vivo. Inclusive, é uma moda que está crescendo bastante, são as chamadas algo raves, que são as raves, né? A gente pronuncia rave aqui. São as raves cuja música é criada através de algoritmos, tá? Então, aqui o programa abriu, tá?
Eu estou mostrando aqui então. Estou abrindo aqui o Scope, tá? Que estava fechado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Scope. Essas são as opções do programa. Vou reajustar aqui a coluna lateral. Apagar aqui o código que já vinha escrito, tá? Então pronto. Esse é o programa que nós estaremos usando, tá? E aqui no editor você pode escrever, você vai escrever os seus códigos, as suas funções, etc, os valores, parâmetros e tudo. Então, como vocês podem ver, realmente é uma linguagem de programação que a gente vai aprender, tá? Por isso, o curso se chama Música e Programação. Então, aqui embaixo, eu estou selecionando outras abas, onde eu tenho alguns exemplos de alguns algoritmos que eu criei, tá? Uma porção de códigos aí, alguns bem complexos, outros nem tanto. Esse aqui eu acho que foi o maior ultimamente que eu criei, tá? Mas não se assustem com isso. A gente vai aprender tudo com muita calma e a gente não vai construir nada que chegue perto dessa complexidade aqui, não. Nesse momento estou espantando uma mosca no vídeo ali, na minha miniatura, tá? Então, é como eu falei, a gente não vai chegar perto dessa complexidade não, tá? A gente vai bem lentamente, vamos aprender a criar umas batidas aí. Então, não se assustem, tá? Que quando vocês perceberem, vocês já estarão programando música. Então, eu estou ajustando aqui agora onde fica o scope na configuração padrão do aplicativo. Ele fica aqui do ladinho, aqui na parte de direita superior, tá? Abaixo desses botões. Na verdade, você só vai poder visualizar o scope se você estiver no Windows, tá? Porque se você estiver no Linux, provavelmente o seu repositório vai fornecer uma versão desatualizada do Sonic Pi, como a gente vai ver depois. Então essa versão não tem o scope, mas não se preocupe que você vai poder aprender da mesma forma como qualquer outro aluno, tá? Não vai ter nenhuma dificuldade a questão de não ter o scope, não. Na verdade, o scope é só um divertimento, né? Ele vai deixar você visualizar graficamente o que está acontecendo com o áudio do programa, o que está tocando, né? Então, aqui na direita, onde o cursor está piscando, nós temos o editor, que eu já falei, tá? Que é onde nós podemos escrever todo o algoritmo. O que é algoritmo, professor? Algoritmo é uma palavra chique, né? A gente geralmente fala código. Vocês vão poder escrever todo o código. Mas se a gente for realmente se ater aos termos técnicos, na verdade, código é apenas um código, tá? O algoritmo que, na verdade, vai ser uma sequência de instruções, que, no caso, essa sequência de instruções nós vamos dar ao programa através dessa linguagem de programação. Aqui estou escrevendo um monte de letra aleatória para mostrar que é um editor de texto normal, como se fosse o bloco de notas do Windows. Então não tem nada de mais nele, tá? Você pode aí navegar aí com as setas do teclado ou com o mouse. E aqui eu estou mostrando que o bacana é que, como ele é um editor de texto para programação, então quando você começa a escrever uma função ou um código qualquer, ele já vai mostrando as opções de auto-preenchimento. Então aqui, quando eu escrevo SLE, ele já mostra que a única opção é a função sleep. E aí, se eu der Enter, ele vai autocompletar, tá? E se eu escrever, por exemplo, PL, ele mostra 4 opções: Play, Play Chord e mais outras duas que eu não consigo enxergar aqui. Então você pode escolher entre essas opções através das setas para cima e para baixo do teclado e depois dar um Enter na que você quiser. Ou pode também clicar com o mouse, tá? Mas é mais prático realmente utilizar as setas do teclado e depois pressionar o Enter para ele autocompletar. Então esse play aqui é uma das funções mais simples que a gente vai aprender, mais básicas, que vai ser
na verdade a primeira que a gente vai aprender, o play e o sleep, e depois nós iremos aprender também o sample, tá? Então vamos explorar essa coluna da direita aqui. Acima nós temos o scope, que eu já expliquei um pouco, que ele vai gerar uma visualização gráfica do que está acontecendo com o áudio do programa, tá? Aqui no registro é como se fosse o log. É o log de tudo que está acontecendo com o programa também. Só que dessa vez, ao invés de ser por visualização gráfica, vai ser através de texto. Então ele vai registrar tudo que está acontecendo. Quando você abre o programa, ele tem essa mensagem aí, que vocês estão visualizando, uma mensagem padrão, que vai falar um pouco sobre o programa, vai mostrar a versão, no caso aqui a versão 3.2.2, se não me engano, tá? Que eu selecionei agora para poder mostrar. E aí embaixo tem as mensagens de inicializando os sistemas do programa, tá? Inicializando o Super Collider, inicializando os subsistemas MIDI, que não é para ter nenhuma mensagem de erro. Se não tiver nenhuma mensagem de erro é porque inicializou tudo corretamente. E aí depois tem explicando que o programa não é apoiado por nenhuma organização governamental e nenhum tipo de organização. Então ele faz aí um apelo para doações, porque é um programa gratuito, então que sobrevive através de doações. Além de ser gratuito, ele também é código aberto, é o open source, né? O que são programas open source? São programas de código aberto. O que é código aberto, professor? São programas cujo o código fonte, o algoritmo, os diversos algoritmos que criaram, que foram construídos para poder criar o programa, eles são abertos ao público. Eles estão disponíveis na internet para quem quiser visualizar, tá? E o bacana é que a própria comunidade contribui, né? Contribui com sugestões de melhoramento do programa, contribui com sugestões de correções de bugs, de erros do programa, contribui no melhoramento do código do programa, tá? Então é um programa altamente 100% democrático. Primeiro porque ele é livre, ele é gratuito. E segundo porque ele é de código aberto, tá? Ele é open source. Na verdade, se a gente for traduzir, literalmente seria aí fonte aberta, tá? A fonte que seria o que é a fonte do programa, é de onde veio o programa. E ele veio de onde? Dos algoritmos que foram construídos, tá? Todo programa que vocês utilizem, todo programa de computador e todo aplicativo de celular, eles são construídos através de linguagem de programação, certo? Esse não foi diferente. E aqui embaixo eu estou mostrando então as abas, tá? Nós temos 10 abas aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada uma, na verdade eles são chamados de buffers, mas eu prefiro chamar de aba, que é o nome mais fácil, o nome em português, uma palavra em português, mais fácil de decorar, tá? E em cada um você vai ter a oportunidade de construir um algoritmo diferente, tá? E qual a utilidade de ter várias abas, professor? A utilidade, por exemplo, é que você pode construir, como é que eu posso falar? Pode construir algoritmos diferentes, como eu falei. Posso fazer uma música no 0 e outra música na aba 1 e outra música na aba 2. Posso deixar essa bagunça aí, essas 10 abas preenchidas com 10 músicas diferentes, tá? A outra utilidade é que também, por exemplo, se eu estiver construindo uma música na aba 0, ok, daqui a pouco a gente volta para as abas, tá? Eu estou explicando aqui agora os botões aqui na esquerda, os botões na parte superior esquerda, que são os botões Run, Stop, Rec, Save e Load, tá? Que o Run seria executar, tá? O Stop é o parar, o Rec é gravar, que vai gravar o áudio do programa, tá? O que está acontecendo. Vai gravar em um arquivo de áudio, um arquivo WAV. O Save, ao invés de gravar áudio, ele vai gravar o texto que você escreveu, tá? Ele vai gravar em um arquivo TXT
ou em um arquivo .rb, que também é um arquivo de texto próprio da linguagem Ruby. E o último é o carregar, é o abrir. É onde você vai poder abrir, então, um arquivo de texto. Pode ser um que você tenha salvo, algum que você pegou na internet. E esse arquivo de texto vai ser aberto aí no editor para você poder executar, tá? Aqui nos botões da direita, nós temos aqui, que eu estou apertando agora, é o de informação, que vai abrir essa caixa de diálogo com algumas informações sobre o SonicPy. Já passou aí, antes dele, nós temos o botão de Scope, que vai abrir ou fechar o Scope, que eu já falei sobre. E antes do Scope, nós temos os botões de aumentar e diminuir o tamanho da fonte, tá? Do editor. E esse último botão, do Help, é exatamente que vai abrir exatamente o tutorial do programa, tá? Que vocês podem explorar aí, que é como se fosse um livro mesmo, tá? Com os capítulos e subcapítulos aí, as subdivisões que vocês podem clicar e poder ler e poder fazer os exercícios que ele vem mostrando, tá? Ele está quase todo traduzido, esse tutorial. As últimas lições não foram traduzidas, como vocês podem ver agora, nesse exato momento. Mas provavelmente vocês nem vão precisar chegar nessas últimas lições. As primeiras estão todas em português, muito bem traduzidas, tá? Por que não está 100% traduzido, professor? Porque é um programa construído pela comunidade. Quem deu o pontapé inicial foi o Sam Aaron, mas, por exemplo, um dos pontos que a comunidade ajuda é fazer as traduções para os diversos idiomas, como, por exemplo, o português. Então, aqui, se você clicar nos tópicos, você vai poder, então, visualizar todo o texto aqui, texto super bacana, que vocês podem fazer, então, esse curso do tutorial, podem fazer paralelamente ao que eu vou explicando aqui nos vídeos, tá? Ou também podem tirar dúvidas, certo? Então, na verdade, depois do tutorial, ele é o penúltimo botão, na verdade, eu me enganei. Depois do tutorial, nós temos o botão das preferências, que é onde você vai configurar o programa. Aqui nas preferências nós temos diversas abas, tá? Áudio, entrada e saída, e aqui eu estou na aba onde você vai escolher, vai configurar o que vai ser mostrado no programa, tá? Como o programa vai ser mostrado, como vai ser a interface do programa. Você pode escolher aqui para ele ficar branco. Antes ele estava no modo escuro, no modo dark, tá? Mas na verdade eu vou deixar, a partir de agora eu vou deixar no modo de alto contraste, que vai ajudar então se algum aluno tiver algum problema de visão, para poder visualizar melhor então o que eu vou mostrando aqui nesse vídeo. Mas você pode deixar na aparência que você quiser, tá? Pessoalmente eu prefiro usar o modo escuro, o modo dark, tá? Eu acho mais chique, mais elegante. Mas aqui durante o curso nós vamos usar o modo de alto contraste. E tem diversas outras funções aí que eu recomendo, na verdade. Se você não souber o que está fazendo, eu recomendo, na verdade, você não mexer muito, tá? Futuramente a gente pode explorar melhor essas opções. Então, quando você fecha aqui as preferências, o chato é que ele deixa a coluna larga, né? Na largura das preferências. Quando você clica nas preferências, ele alarga a coluna e depois, quando você fecha as preferências, ele não volta o tamanho, a largura original da coluna que você tinha deixado. Então eu tive que reajustar aqui para uma largura mais fina, certo? Ok, então vamos dar uma olhada aqui. O download já terminou, já acabou de baixar então o instalador do programa, certo? Eu vou aqui deixar o computador então no modo avião, que eu tenho essa mania de, por segurança, e para o Windows não ficar baixando aí a atualização, que eu não quero que ele baixe. Eu deixo sempre no modo avião quando eu não estou utilizando a internet. Então, como eu já terminei de fazer o download, eu deixei no modo avião. Smart Screen não pode ser acessado no momento, não tem problema. Execute assim mesmo, tá? E aí ele vai abrir o instalador. Eu abri o instalador, na verdade, eu dei um clique duplo ali nos downloads do navegador. Mas você também pode ir na pasta que você escolheu para baixar o arquivo, tá? E dar um clique duplo no arquivo executável do instalador. Aqui você vai no Next e não vai mostrar a opção de instalar o programa porque eu já tenho ele instalado, tá? Então só tá mostrando aqui duas opções, a de reparar o programa, que vai ser útil se o seu programa estiver quebrado,
E a opção de baixo é a de remover, remove, que é para desinstalar o programa, certo? A primeira é para se instalar, tá? É a que você vai escolher. Depois que você escolher essa instalar, você vai em Next, que é próximo, né? E aí, provavelmente, a única opção que ele vai mostrar é o caminho do programa que você não vai precisar alterar, tá? Eu recomendo alterar somente para usuários avançados, que sabem o que estão fazendo e que aí vão poder alterar o caminho do programa, onde ele vai ser instalado. Vão poder, por exemplo, localizar o programa em outra pasta, ou em outro HD, ou em outra partição, certo? Se você não precisa disso, ou não sabe o que é isso, então deixa o caminho padrão que já vem escrito, tá? E é só clicar em Next novamente, que aí o programa vai ser instalado, e depois em concluir, em Done, concluir, certo? No caso aqui eu vou cancelar porque eu já tenho o programa instalado. É em Finish, desculpa, que aparece. Então no final você clica em Finish. Ou simplesmente fecha a caixa de diálogo como eu fiz. Depois que ele estiver instalado, você busca então por Sonic aqui no menu iniciar, ou então vai com o mouse mesmo até achar o Sonic Pi, tá? Como eu falei no final do vídeo, nós vamos então explorar aí a instalação no Linux, tá? Mais especificamente nas distribuições Ubuntu e todas as distribuições variadas que são variações do Ubuntu, tá? Como o Linux Mint, que é exatamente o que eu vou utilizar. Então, voltando aqui para o Sonic Pi, vamos explorar então, continuar explorando a interface do programa, ou interface, se a gente pronunciar em português. Então, além dos botões, nós temos também os menus aqui em cima, né? O menu de arquivo, que ele está em inglês aí, File, não foi traduzido, que vai mostrar exatamente esses botões aqui da esquerda, tá? Vai mostrar a opção de executar, parar, iniciar gravação, salvar, que não está traduzido aí, está save, e a última, carregar ou abrir, certo? Eu preferiria a tradução abrir. No Edit nós temos aí a opção de aumentar o tamanho do texto e diminuir o tamanho do texto do editor, tá? E na última opção aí, no último menu, nós temos diversas opções, que a maioria dessas opções já se encontra nesses botões da parte superior direita, né? Que nós já exploramos, esses botões aqui, certo? De aumentar o texto, de diminuir o texto, aumentar o texto, exibir o scope, informações do programa, ajuda, que é o tutorial, na verdade, e de preferências ou configurações, certo? Então é isso. Para o Windows, por enquanto é isso. Aprendemos a instalar, demos uma olhada na interface do programa, na interface, e agora vamos migrar aqui para o Linux Ubuntu. Na verdade, Linux Mint, tá? Já reiniciei o computador. Eu uso aqui um Dual Boot, que é um computador que ele tem tanto o Windows como o Linux instalado. Então eu tive que reiniciar. E vamos começar aqui no menu iniciar e abrir o gerenciador de aplicativos, tá? Que pode ter outro nome aí na sua distribuição, você já deve conhecer. E aí eu estou procurando aqui por Sonic Pi, que já vai ser exibido porque eu já tenho o Sonic Pi instalado, tá? Então você vai procurar no seu gerenciador de aplicativos. Aqui ele já está mostrando o Sonic Pi. E ele já está inclusive com essa setinha verde aí que já está mostrando que eu já tenho ele instalado, tá? Então você vai procurar e pode ser que ele apareça ou não. Vai depender da sua distribuição, vai depender dos repositórios que você tem instalados. Se ele aparecer no seu gerenciador de aplicativos, basta você clicar em instalar e pronto. E vai estar tudo pronto depois. Não tem o que fazer. Se ele não aparecer, então nós teremos que usar então o terminal, tá? O terminal você pode localizar ele aqui também no menu iniciar, tá? Digitando terminal, certo? E aqui ele já está mostrando aqui, o meu se chama XFCE terminal, porque eu uso a desktop, o ambiente gráfico XFCE, mas o seu pode ter outro nome, então já abri ele aqui. Você também pode estar abrindo o terminal com o atalho Ctrl Alt T, certo?
Então agora estou ampliando aqui o tamanho do texto, para vocês enxergarem melhor. Então aqui nós temos o terminal aberto, tá? Se você nunca usar o terminal, não tem problema. Se vai ser a primeira vez, não tem problema, tá? É muito simples que a gente vai fazer. Muito simples mesmo. Se você já usou, se você já instalou um programa aqui pelo terminal, então você vai tirar de letra. Então primeiro nós usamos a função sudo, que vai evocar aí as permissões de administrador, superusuário, tá? Depois apt, que vai então puxar aí todas as opções de programas, de aplicativos. Depois install, que é para instalar algum aplicativo. E depois qual aplicativo você quer instalar, que é o Sonic Pi. Que no caso você vai digitar Sonic-Pi. Depois você vai digitar a senha, sua senha de administrador, tá? É a senha que você usa para logar no sistema. E aí no caso, 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 atualizados. Por quê? Não foi nada instalado aqui, porque, como ele está dizendo, meu Sonic Pi já está na versão mais nova, porque eu já tenho ele instalado, tá? Como você não vai ter ele instalado, ele vai mostrar um resumo de qual o tamanho do aplicativo, do software, tá? E vai dizer, após a instalação, ele vai utilizar tantos megas da sua memória, do seu HD, seu disco rígido, tá? Que talvez não seja um disco rígido mais. E aí você digita S para sim e dá um Enter e aí vai ser instalado. Depois de instalado, basta procurar por ele aqui no menu iniciar, digitando Sonic. Da mesma forma que nós fizemos no Windows, tá? E aí vai abrir essa tela de carregamento. Da mesma forma que no Windows. E vocês podem observar que aqui é a versão 2.10, a versão bem anterior à versão do Windows. Aí vocês vão ver que a interface do programa é bem diferente daquela que nós estávamos usando no Windows, que é a versão 3.2.2. Mas esse detalhe não vai impedir você de fazer nada. Então é isso, por hoje é só, galera. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida. E quem não segue o canal ainda, dá uma seguida aí. Um abraço. Namastê.